Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou começar um conteúdo com vocês chamado Radicais Livres de Oxigênio. O que são os radicais livres? Eles são formados pela cisão homolítica. O que seria esse termo? Cisão seria quebra, tá? Nós temos uma ligação covalente normal em que há estabilidade. No momento em que há uma quebra, uma ruptura de uma ligação, uma parte, tá, desse composto vai ficar com um elétron e a outra parte que está sendo separada vai ficar com outro elétron. Isso significa que esses compostos novos formados aqui, eles serão muito instáveis, tá, e reativos. O que significa ter instabilidade e reatividade? Qualquer fator, qualquer coisa que entrar no nosso organismo, qualquer composto tóxico que entrar no organismo, ele vai se ligar a esse composto que está instável e vai produzir um composto, então, que pode prejudicar as nossas células, tá? Então, aqui apareceu uma das formas de cisão, pode ser pelo calor e pela radiação ultravioleta, como tem nos dois exemplos aqui. Mas, no nosso organismo, tá? O chamado, na nossa respiração, na verdade, a gente produz os radicais livres. Isso está no nosso metabolismo, é normal, tá? O problema é quando há o excesso de produção de radicais livres, né? Então, o que pode causar esse excesso de oxidação? É o excesso de consumo de alimentos, tá, que não são saudáveis para o nosso corpo, como os embutidos, os enlatados. Isso faz mal para a saúde, porque favorece essa cisão homolítica aqui. Outra coisa também que pode causar, tá, o estresse oxidativo, o excesso de produção de radicais livres, são também a fumaça, no caso a fumaça do cigarro, tá, para quem fuma ou para quem convive com pessoas fumantes. Também o excesso de radiação ultravioleta, pessoas que ficam expostas muito ao sol em horários inadequados, apesar que nós precisamos, gente, nos expor ao sol, mas com cuidado, né? Mas excesso de exposição sem os devidos cuidados, que é o uso de protetor solar, tá? Pode causar, então, essa formação de radicais livres, né? Outra coisa que pode causar, né, essa formação de radicais livres é o estilo de vida, o excesso de estresse, o consumo excessivo de alimentos com agrotóxicos, né? Então, são coisas que podem acelerar essa formação de radicais livres. Então, aqui eu tenho uma molécula estável, né? O que é um radical livre? É quando perde um elétron. Então, ela está com excesso de prótons no núcleo, mas está com falta de elétrons na eletrosfera. Isso faz com que qualquer outro composto possa encostar aqui e possa prejudicar um dano nesse composto químico, que consequentemente vai gerar um dano nas nossas células também, tá? Não esqueçam que no nosso organismo, o próprio fato da gente respirar está produzindo radicais livres, mas tudo tem, na verdade, um processo natural. Então, gente, a respiração faz com que a gente envelheça, né? Então, o processo de envelhecimento é natural, porque há a formação de radicais livres, é natural. O problema é excesso, estresse oxidativo. Então, como a gente pode evitar esse excesso de produção de radicais livres? Evitando, então, radiação ultravioleta, viver em ambientes poluídos, o estresse, que aqui é complicado de a gente controlar o estresse, mas tem que encontrar coisas que façam que a gente diminua essa quantidade de produção de estresse, e uma dieta alimentar pobre. Então, quem come muita besteira, tá? Muitos compostos com gorduras, principalmente reutilizar muito as gorduras. A gente não pode ficar fritando, por exemplo, uma batata, tá?
com o óleo várias vezes. A gente pode usar uma, duas, no máximo 3 vezes o óleo. Só que tem pessoas que utilizam aquele óleo mais do que 3 vezes, 2 ou 3 vezes, e isso faz com que haja a produção de radicais livres em excesso e também, consequentemente, o acúmulo de gordura nas nossas artérias, tá? Então, outra coisa que eu não falei, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, né? Raio-x, exposição solar, já falei, e a ingestão excessiva de gorduras, frituras e carnes vermelhas pode também acelerar o processo de oxidação das células. Aqui tem que no meio ambiente nós também temos esse estresse, a formação de os efeitos do oxigênio, tá? Na formação da ferrugem, nos desgastes das estruturas metálicas e na fermentação. Mas no nosso corpo, tá? No nosso organismo, os radicais livres de oxigênio, eles podem se combinar com o DNA das células e pode alterar o código genético. Isso faz com que possa haver a formação de câncer, tá? Quando muda o código genético de uma célula, pode haver a formação de câncer. Então, por isso a gente precisa evitar, né? E como que a gente pode evitar a formação excessiva de radicais livres? Utilizando agentes antioxidantes, tá? Na verdade, nós temos agentes enzimáticos antioxidantes que ocorrem naturalmente a produção de enzimas no nosso organismo, tá? Mas também nós temos os não enzimáticos que a gente pode ingerir numa dieta balanceada, tá? Que são compostos que são principalmente as vitaminas. As vitaminas, o que faz? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu tirei. Aqui, ó. Quando uma célula, quando a gente consome antioxidantes, tá? Ao invés de fatores externos entrar primeiro em nosso organismo e se ligar naquela célula debilitada, tá? Que está com o radical livre, vai ter então os antioxidantes que eles conseguem bloquear, é como se fosse um escudo, eles protegem as células, se ligam primeiro àquele radical livre, fecha aquela ligação, torna estável de novo, tá? E ele então forma uma barreira protetora, um escudo protetor em nossas células. Então é muito importante a gente consumir certos tipos de alimentos, tá? Outra coisa que eu indico, na minha idade, no caso, pessoas que têm mais de 30 anos, é importante utilizar também suplementos alimentares. Outra coisa, suplementos com beta-caroteno, que vai proteger muito as células de vocês e os flavonoides, tá? Que são derivados da uva, né? Então, pessoal, aqui, ó, voltando. O que nós temos? As vitaminas, que são as lipossolúveis, que são solúveis no meio oleoso, e as hidrossolúveis, que são no meio aquoso, com água. Então, as hidrossolúveis são, no caso, a vitamina C, né? E as lipossolúveis, beta-caroteno, provitamina A e vitamina E, tá? Essas são as oleosas, essas aqui são as não oleosas. Oligoelementos, tá? Vocês sabem que alguns minerais, como zinco, selênio e cobre, são muito importantes, são extremamente antioxidantes e protegem as nossas células. Então, investir muito em alimentos que tenham esses elementos químicos aqui. Vamos lá. Quais são? Aqui eu tenho alguns alimentos e o que eles podem oferecer como antioxidante. No caso, se vocês consumir mamão, vai ter beta-caroteno, brócolis, flavonoides, laranja, vitamina C, chá, principalmente chá verde, tá? Tem as catequinas, que é muito importante para a proteção das nossas células. O vinho tem a quercetina, cenoura, beta-caroteno, tomate, carotenoides. A uva tem o ácido elágico, tá? E e flavonoides também. A salsa tem flavonoides, morango, vitamina C, curry, que é curcumina, que é muito importante para nossas células. Isso aqui tem para vender como um tempero, tá? Noz tem polifenóis, espinafre, clorofilina e o repolho taminos. Gente, qualquer legumes e verduras produzem
tem esses antioxidantes protetores das nossas células, tá? Eu gosto de mencionar também que a importância, tá, da utilização de suco de uva de derivados da uva, né? Consumir então bastante suco de uva para proteção das nossas células, que é muito importante para o nosso organismo. E também, pessoal, estilo de vida saudável, fazer exercícios físicos, tá? O exercício físico faz com que nosso organismo reaja melhor à ação dos radicais livres, tá? Diminui a ação dos radicais livres. Então, uma dieta balanceada, né? Com bastante verduras e legumes, né? E principalmente alimentos que não tenham uso excessivo de agrotóxicos, porque o agrotóxico aí também vai fazer mal para a saúde, né? Então, por isso que os médicos sempre comentam muito da utilização de alimentos orgânicos, tá? Se vocês conseguirem produzir alimentos orgânicos ou consumir alimentos orgânicos, é muito bom para a saúde. Então, evitar o uso de agrotóxicos e comer coisas saudáveis, não besteiras, tá? Que eu sei que os adolescentes às vezes consomem muita besteira, principalmente nesse miojo, que eu sei que a maioria de vocês gosta, tá? É algo pobre, é uma dieta alimentar pobre que vai fazer com que o envelhecimento de vocês seja acelerado. Então, vocês precisam consumir coisas que evitem que vocês envelheçam muito rápido e também com que vocês tenham doenças que são perigosas, né, porque pode diminuir o tempo de vida. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco e vou mandar um vídeo também, um vídeo que eu achei legal, bem curtinho, tá, do autor, um vídeo do YouTube que vai ajudar vocês a entender essa parte de radicais livres. Um beijo, até!